Perdão, e tem um capítulo também na história do Brasil que ultimamente vem sendo muito atacado, né, por esses setores, que é justamente, talvez, né, quem sabe, depois do descobrimento, o mais importante de todos, que é o período em que os bandeirantes expandiram, né, construíram o Brasil, transformaram o Brasil no que ele é hoje, né? Pelo Tratado de Tordesilhas, o Brasil fosse hoje seria basicamente a costa leste que a gente tem aqui no litoral do Nordeste, Rio de Janeiro e São Paulo, né? Os bandeirantes, eles criaram o Brasil, expandiram. E você, no seu livro, você considera, você está aqui, literalmente, uma das maiores epopeias de conquista da história da humanidade, tamanho território incorporado, maior que a Europa Ocidental de nossos dias. Queria que vocês falassem um pouco sobre essa verdadeira epopeia, né? É a epopeia brasileira, né? Isso que os bandeirantes fizeram. Por quê? Porque essa corrente que ataca os bandeirantes, embora muitas vezes se reivindique marxista, ora, quem foi que disse que os homens não constroem a história segundo as suas escolhas? Tá certo? As circunstâncias não são escolhidas pelos homens, são dadas pelo processo histórico. Os bandeirantes existiram numa época dos bandeirantes no mundo, numa época da formação dos impérios coloniais. A formação dos impérios coloniais era a construção do mundo a partir desse fenômeno. Os bandeirantes, os espanhóis, os franceses, os ingleses. Tem um autor, inclusive, né? O Alfredo Ellis Jr., que escreveu nos anos 20 e 30 também um livro muito bacana sobre os bandeirantes, né? E ele cita justamente para comparar isso daí, nessa época os ingleses, os espanhóis e mesmo os franceses dos anos 30 estavam fazendo coisas muito mais bárbaras do que os bandeirantes teriam feito aqui no Brasil. Só que o alvo, né, desses setores é justamente os bandeirantes, como se eles fossem alguma coisa fora da época deles, né? Os bandeirantes eram mamelucos. Os bandeirantes viviam emanados com os índios. Essa gente não tem o direito de falar em nome dos índios, pelo menos dos índios daquela época, que viviam, mesmo quando eles partiam naquelas campanhas, eram lutas tribais, de índio contra índio, os tupis querendo segurar a expansão dos guaranis, que desceram lá dos Andes, ocuparam uma parte do Prata e estavam vindo na direção do Atlântico. Os tupis se espalharam a partir dali também. Então havia o confronto tribal entre os índios. O que é que foi a expulsão dos franceses do Rio de Janeiro? Foi uma aliança que os padres jesuítas promoveram com uma parte dos índios que vivia em luta contra a outra. Havia essa disputa, a escravização de parte a parte. Até hoje, nas Forças Armadas, em certas áreas da Amazônia, é difícil a relação e a convivência entre índios de tribos diferentes dentro do mesmo pelotão de fronteira, exatamente por esse passado de escravização recíproca entre algumas tribos indígenas. Então, essa gente faz uma avaliação histórica dos bandeirantes. Os bandeirantes existiram naquelas circunstâncias da história, onde todos tinham os seus bandeirantes e lutavam pela expansão dos seus impérios coloniais. Você olha ali para cima, depois na fronteira norte do Brasil, o que é que estão fazendo ali aquelas 3 Guianas? A francesa, mais a leste, até a holandesa e a inglesa, mais a oeste. Aquilo ali é o que ficou, é o que remanesceu da cobiça, da tentativa desses impérios coloniais de dominarem a bacia do rio Amazonas. E os portugueses foram tenazes, foram disciplinados, foram combativos para proteger o seu território, e os bandeirantes cumpriram um papel importante, senão nós seríamos uma espécie de Chile do Atlântico, uma tripa saindo de Belém até, quem sabe, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas eles incorporaram 2/3 do território e fizeram isso com muito sacrifício. Esse Raposo Tavares, que tem uma bela biografia escrita pelo historiador português Jaime Cortesão, que eu cito no livro,
quando ele estudou a vida do Raposo Tavares, ele diz aqui, aqui eu descobri a tampa de uma lápide sobre a qual dormia um gigante, que era esse Raposo Tavares, que foi um dos líderes dessa chamada bandeira dos limites, que permitiu que depois o Alexandre de Gusmão celebrasse o Tratado de Madrid, que a Espanha até hoje não perdoa, os historiadores espanhóis não perdoam, esse Alexandre de Gusmão. Então, agora, resolveu esse pessoal atacar os bandeirantes, atacar a história do Brasil, os construtores do país, que construíram o país nas circunstâncias históricas, nas circunstâncias possíveis, nas circunstâncias da época. Eu acho que isso, sinceramente, se converte numa iniciativa antinacional contra o país, de negar o nosso passado, a nossa história, como disse uma historiadora aí ligada ao PT, em 2000, fez um livro e, no fim, ela conclui, não valeu a pena, tá certo? 500 anos que não valeu a pena. Ou seja, então nós somos um fracasso civilizatório. Eu não concordo com isso. Essa ideia aí tem sido muito difundida, né, por esses grupos identitários, principalmente na esquerda, nos últimos tempos, e um dos principais pontos, né, que eles colocam para defender essa tese seria da opressão dos índios.